sejam bem-vindas a mais uma videoaula. Esse com o tema planejamento e boas técnicas na prática de criação de ovinhos. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão de como planejar e como estar preparado para algumas alternativas, algumas vivências que acontecem na criação de ovinhos, para que a gente não seja pego despreparado, né? E para enfrentar algumas dificuldades que eu, como técnica, né? Técnica de campo da Cofasp, estive analisando em algumas comunidades. Então, a partir disso, a partir dessas práticas, desses depoimentos também, a gente vai vivenciar algumas ideias, algumas alternativas que vão estar nos preparando para essas diversidades na criação. Então, primeiramente, a gente tem que estar planejado, né? A gente tem que se planejar, principalmente no que se refere à questão também de instalação. Como assim a questão de instalação? Mesmo que eu não tenha um aprisco adequado ou um aprisco como esse de chão batido, né, de uma criação simples, de sistema semi-extensivo, né? O que é semi-extensivo? É quando você cria preso, né, e na parte da tarde você solta. Ele não é totalmente preso, você tem ele no chiqueiro, mas você solta a pasto, né? Então eu tenho que ter um pasto adequado, porque as ovelhas elas não vão comer terra, nem muito menos só um tipo de mato, né? Tem que ter uma gramínea e a gente pode fortificar com algumas plantas leguminosas e dentre outras coisas que ao decorrer do vídeo a gente vai especificar. Tem a questão, além da questão alimentar, que a gente tem que reforçar também com a questão nutricional, né? Com milhos, farelos, vitaminas, a gente tem que ter sempre em consciência a questão do manejo sanitário. Normalmente, nas visitas que eu fiz, as pessoas elas tendem, por conta do acarretamento de trabalho, a fazer as limpas nos chiqueiros uma vez por semana ou então uma vez por mês. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque é nesse ambiente que se torna propício para se criar as bactérias, fungos e vírus que irão determinar o acúmulo de doença no rebanho, né? Outra coisa que a gente tem que ter em mente é quando os ovinos que a gente compra vêm de outras propriedades, a gente tem que fazer um sistema de quarentena, porque esses animais, a gente não sabe se eles vêm acometidos ou não de doenças ou se eles estão adaptados. Então, com esses pequenos segmentos, a gente consegue ter uma noção do que a gente está tendo no nosso rebanho e as práticas que a gente deve seguir, né? Mas, primeiramente, a gente teve agora esse respaldo geral, a gente vai falar um pouco sobre um dos principais causas que a gente viu em sucesso em algumas comunidades, né? Tem um exemplo de uma comunidade que eu fui que teve um insucesso de 80%, perda de 80% do rebanho. Então, segundo eles, colocaram a questão da dificuldade de estar lidando com esses animais que não vieram, né, através do projeto, não vieram de uma região da qual eles fazem parte, vieram de outra região. E aí, quando esses animais vieram, eles não se adaptaram à questão de pasto, não se adaptaram à questão de alimentação e tenderam a ficar fracos e morrer, né? Então, a partir disso, a gente tem que ter em mente que é necessário, se possível, que a gente compre animais da nossa propriedade, né? Quando eu digo da nossa localidade, desculpa, do nosso município, que já são animais que já são adaptados, até mesmo com a questão de temperatura. E se esses animais eles não vêm adaptados, a gente tem que fazer um sistema de quarentena. Nessa linhagem de vídeos eu também já citei alguns sistemas que a gente tem que fazer de quarentena, que é vir deixar os animais, né, como o nome já diz, é separá-los dos outros animais e a partir disso você fazer uma análise. O que é análise? É você analisar qual é o comportamento, se esses animais eles vêm com algum tipo de doença, se a gente deve fazer um tratamento diferenciado dos outros animais, se a gente deve vermifugar, porque se esses animais virem contaminados, eles vão estar passando essa contaminação para os nossos animais saudios. Então, o correto, quando você traz um animal de outro lugar, é você deixar ele num chiqueiro separado. No caso, nesse chiqueiro aqui, ele já não estaria adequado porque ele é um sistema único. Ele não tem divisões. Então, o ideal aqui é que depois, né, faça uma divisão para esses casos específicos, né? Porque os animais nesse caso eles não podem ficar juntos, eles devem ser analisados separadamente. Depois que a gente fizer a correção desse animal, se ele estiver desnutrido, se precisar alimentar melhor, se precisar vermifugar, se precisar vacinar, depois da gente fazer todo o tratamento, aí sim a gente pode deixar os animais todos juntos. Caso isso não aconteça, a gente nunca deve unir os animais, tá bom? Outra questão que foi situada foi
a questão do não reconhecimento do animal. Você não tem práticas, né, com esse animal. Então, primeiramente, se você quer começar a criar ovinos e você só cria bovinos, no caso você só tem criação de vaca, a primeira coisa que você deve saber é estudar um pouco sobre esse animal, né? Como ele se comporta. Porque a mesma criação que você tem com a vaca, você não vai ter com a ovelha. É diferente, né? E aí muitas pessoas colocam até que é um animal que dá trabalho, é um animal que exige muito esforço. E na verdade não é, né? Pelo contrário, a ovelha é um animal muito rústico, né? Ela não tem uma variação muito grande de comida, não é um animal que exige muito de pasto, né? É um animal que... Dá uma corte aí dessas músicas. Então, é um animal que exige praticamente a questão mais de volumoso, né? Então, se a gente tem a questão do volumoso, um pasto bom também, então a gente já tem praticamente tudo. É um animal rústico, né? As doenças são fáceis de tratar se você fizer um bom controle. Então, em relação aos ovinos, para mim, né, e para a maioria das pessoas, até que não tem uma roça grande, porque não necessita de uma área muito grande, né? É um animal de fácil cuidado, né? É só a pessoa se apropriar mesmo das práticas e seguir. Então, a partir disso, a gente tem que ter esse planejamento. Primeiramente, do manejo das instalações, tem que ser uma instalação adequada. Depois, a questão de alimentação, né? A questão reprodutiva também, a gente tem que ter muito em foco a questão reprodutiva. Quando eu falo isso, é na questão de você não obter, né, um pai de chiqueiro, reprodutor, por muito tempo no rebanho, porque isso vai causar o quê? A consanguinidade. E o que é a consanguinidade? É normalmente quando se há um membro familiar, né, que faz o cruzamento com suas filhas, irmão com irmão e vice-versa, né? É um ato consanguíneo quando acontece isso, igual em pessoas, né? Então isso não pode acontecer porque há deformações nos animais. Em algumas comunidades que eu pude estar fazendo acompanhamento também surgiu essa questão, né, da deformação dos animais. Então há duas causas que podem ter ocasionado nisso, né? A primeira, que é a questão da consanguinidade, né, de não ter trocado o pai de chiqueiro, né? E aí há um cruzamento entre familiares. E a outra questão é o déficit de nutrientes na alimentação das matrizes, né? Que é a questão também de falta de cálcio, que faz com que os ossos não se desenvolvam e assim as crias elas têm algumas deformações. Então tudo isso deve ser feito e a partir de um planejamento, a partir também de uma tabela, que eu vou estar explicando para vocês também no próximo vídeo, né, sobre essa tabela de planejamento da propriedade, a gente pode ter um controle maior de todo o rebanho. Ou seja, das crias que nascem, da questão das montas, da questão das recrias, da questão de alimentação, da questão de vacinas. Então, tudo isso a gente tem que ter um controle, porque só assim a gente não vai perder mão do que acontece no rebanho e de próximas atividades que possam vir. Então, a gente não vai estar desavisado e nem despreparado, né? Então, fazendo essa análise geral das demandas que surgiram nas comunidades, de algumas ocorrências que surgiram, né? A gente vai trabalhar algumas alternativas ao longo do vídeo. Então segue aí e participe das próximas etapas. Então nesse bloco vamos falar um pouco sobre a alimentação dos ovinos, sobre o manejo alimentar e principalmente sobre a diversidade alimentar que a gente pode oferecer a esses animais. Aqui nós temos a questão do plantio de palma. E muitos dos agricultores, eles têm um plantio de palma, né? E a palma, ela é rica, ela é o que nos fortalece no sertão, né? E nas outras regiões de mata e outros biomas, principalmente na criação de ovinos, né? No entanto, a gente não pode ter só o plantio da palma. A gente não pode oferecer só a palma como alternativa de ração. Principalmente o que acaba ocasionando também a reira nos animais quando a gente só serve a palma. Porque a palma em si, ela é rica, né, em energia. No entanto, a palma ela contém 90% dela é água. Então, se a gente oferece muita água a esses animais, o que acaba acontecendo? Eles acabam ocasionando a reira, né? Então, isso não pode acontecer. Eu tô usando o galinho perturbado.